Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo? O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faze isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, estamos celebrando a primeira semana do Advento e especialmente hoje o dia de São Francisco Xavier, que foi um grande missionário. Dedicou os últimos 11 anos da sua vida a evangelizar a Índia, o Sudeste Asiático e o Japão. No incrível périplo que deixou a sua passagem a semente de Cristo, a partir da qual começaram a crescer as comunidades cristãs. O santo Navarro é padroeiro das missões e da Jornada Mundial da Juventude de Madrid. Francisco Xavier nasceu em 1506, no Castelo Familiar, muito próximo da capital navarra, Pamplona. De família rica, os seus pais enviaram-no a estudar em Paris, em cuja universidade veio a conhecer Santo Inácio de Loyola. Num primeiro momento apenas tem um contato formal com o Vasco, mas através de amigos comuns, Xavier aproxima-se de Inácio. O fundador dos jesuítas interpela-o a viver uma vida de plenitude que só é possível com uma entrega total a Cristo. Xavier resiste até que finalmente aceita o convite de Inácio para assistir a um retiro espiritual. Trata-se dos exercícios espirituais jesuítas, o principal de todos, no qual, dirigido por Inácio, Xavier fica profundamente tocado e decidido a seguir Cristo. O Evangelho de hoje nos mostra as promessas de Deus a Abraão, que não eram apenas para ele, mas para toda a sua descendência. E a descendência de Abraão são todos os que, pela fé, se virão a tornar membros do povo de Deus. Assim o declarou Jesus, quando no centurião encontrou
alguém que, não sendo descendente de Abraão, segundo a carne, pois que era pagão, se tornou tal pela fé, enquanto que os que eram da descendência carnal de Abraão seriam lançados fora por não aceitarem a fé, a palavra de Jesus lhes anunciava. Entretanto, em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando nestes termos: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Respondeu-lhe o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz uma só palavra e o meu servo será curado. Porque eu, que não passo de um subordinado, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Jesus, ao ouvi-lo, admirou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, não encontrei ninguém em Israel com tão grande fé. Digo-vos que, do Oriente e do Ocidente, muitos virão sentar-se à mesa do banquete com Abraão, Isaque e Jacó, no reino do céu, ao passo que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Disse então Jesus ao centurião: Vai, que tudo se faça conforme a sua fé. Naquela mesma hora, o servo ficou curado. Entrando em casa de Pedro, Jesus viu que a sogra de Pedro jazia no leito com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou-a. E ela levantou-se, pôs-se a servi-lo. Ao entardecer, apresentaram-lhe muitos possessos, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A fé do centurião nasce do testemunho de amor de Jesus. Não é uma fé decorrente das tradições do judaísmo. Sua fé supera a fé de Israel. O choro e ranger de dentes parece 6 vezes em Mateus. É uma forma típica da manifestação da cólera divina contra o pecador, inspirada no Primeiro Testamento. E Mateus é o único evangelista a fazer esta interpretação teológica, como a narrativa da expulsão de espíritos maus e das curas. Mateus associa cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Ele faz a enculturação de Jesus de Nazaré nas tradições do judaísmo. Cabe à ação missionária fazer a enculturação de Jesus nas diversas culturas do mundo de hoje. E os missionários de hoje sou eu,
És tu, meu irmão e minha irmã, a massa que temos por missão de fermentar, a carne ou o peixe que temos que salgar para não apodrecer. É primeiro os da minha e tua casa, o marido, a esposa, os filhos, depois os vizinhos, os amigos e colegas, todos aqueles com quem nos encontramos no nosso dia a dia. Que seja uma tarefa dura e difícil, já o sabemos, mas que é possível o milagre acontecer, não tenha dúvidas. Olhe para a fé do centurião. A condição de centurião pode ser minha e tua. Assim como ele, implorando, pedia que Jesus fosse com ele para curar o seu empregado, assim eu e tu devemos gritar para o Senhor: vinde, Senhor, curar a minha doença, os meus vícios e toda a minha família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.